Sobre o livro de hoje, Rui Castro disse: nas pegadas deste Mário de Andrade, aprendi mais sobre a Semana de 22 e o modernismo do que o que já tinha lido a respeito. Nós temos que dar uma alma ao Brasil, e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime e nos dá felicidade. Em Busca da Alma Brasileira, a biografia de Mário de Andrade, do Jason Tércio. Essa é a melhor biografia que eu já li na vida. E quando é bom, não tem melhor. Então, já arrasta uma cadeira, chega mais pra cá, como diria a música do Roberto Carlos. Se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, confirme se a sua inscrição continua, que às vezes você sabe, né? O YouTube dá uns tancos no gandango e derruba a sua inscrição. Jason Tércio é um jornalista, tradutor e biógrafo brasileiro. Ele se formou em jornalismo pela Universidade Gama Filho e trabalhou em diversos jornais no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Além disso, também trabalhou como produtor e apresentador por 4 anos na BBC de Londres. Tércio é autor de vários livros, incluindo o romance A Pátria que o Pariu, a biografia Órfãos da Tempestade, A Vida de Carlinhos Oliveira e o romance reportagem Segredo de Estado, o Desaparecimento de Rubens Paiva. Em 2019, publica então esta biografia pela editora Estação Brasil. Por esse livro, ele ganhou o prêmio APCA de literatura na categoria de biografia. Além da carreira jornalística, Tércio também é conhecido por seus contos, roteiros de filmes, poemas e peças de teatro. Uma de suas peças, Kafka e Lima Barreto jogando sinuca em Brusundanga, se passa em 1922, o ano de destaque desta biografia. Então aqui você tem traçada a história de Mário de Andrade, um dos mais importantes escritores brasileiros. Se você gosta, se você não gosta, se você acha bom, se você acha ruim, isso não conta, porque ele é sim considerado um dos grandes nomes da literatura nacional. E olha que eu li Macunaíma, tem vídeo aqui no canal e eu detestei. Mas a vida do Mário é muito mais interessante do que o seu livro. Só que tem um detalhe, esse livro aqui, ele é mais do que a biografia do Mário de Andrade. A obra destrincha todo o período histórico, social e político brasileiro em que ele viveu. Durante anos, o Tércio revisitou documentos, jornais da época, fotografias, o que a gente chama também, né, de fontes primárias, para traçar a história não só dele, mas de todo o movimento modernista e dos principais personagens desse acontecimento. Nós temos em mãos aqui um dos melhores, se não o melhor livro que trata esse período da nossa história. Aqui, então, ele passa a limpo, né, um dos nossos capítulos mais importantes na história cultural do país, e ele traz muitas lições para o Brasil de hoje. A ideia para a feitura dessa obra começou a ser acalentada em 2012, quando a mídia especializada começou a notificar que ele estava trabalhando neste livro e que sim, ia sair uma biografia do Mário de Andrade. E a cada nova descoberta do Jason Tércio acerca da vida do Mário, a expectativa pela saída, pela publicação desse livro era ainda maior. O processo de escrita, então, envolveu a reconstituição competente do contexto histórico em que o Mário nasceu, viveu e fez desabrochar todo um oceano de realizações em diferentes áreas. O Mário era um cara que tinha tentáculos em todas as áreas culturais. O livro ainda é um profundo e significativo esforço de compreensão da alma de um dos mais importantes brasileiros de todos os tempos. Portanto, o processo de escrita dessa obra foi um trabalho meticuloso de pesquisa e compreensão, que resultou em uma obra que não apenas narra a vida do Mário de Andrade, mas também oferece uma visão
profunda da cultura brasileira. Meus caríssimos amigos, isto aqui é bom demais. Olha, tantas marcações. Já vou deixar aqui o meu elogio para essa edição, papel amarelado, cheio de imagens com legenda, olha. Fonte perfeita, papel perfeito, tudo perfeito. A Estação Brasil tá de parabéns por essa edição. Uma edição muito bonita, muito caprichada, tá? Mas vamos logo aí ao enredo de toda essa história, que é uma história longa. É um livraço, viu? Um livraço também de tamanho. São mais de 500 páginas aqui. E logo na introdução, o Tércio apresenta as várias faces do biografado. Aqui na página 11, ele vai dizer: embora paulistano da gema, abominava bairrismos e dedicou a maior parte de sua vida tentando decifrar a intrincada alma brasileira. Nessa missão, desdobrou-se em poeta, romancista, contista, cronista, crítico de arte, musicólogo, folclorista, fotógrafo, professor, colecionador de arte, epistológrafo, jornalista, bibliófilo, ícone da vanguarda modernista e diretor do primeiro órgão cultural do Brasil. Uma vida, hein? Tripulada. Mário se tornou o segundo escritor brasileiro mais estudado, perdendo apenas para o Machado de Assis. O pai de Mário, diferente do que muitas biografias falam, nunca foi jornalista. Carlos Augusto, na verdade, ele era um tipógrafo que gostava de poesia. Em uma frase do avô, ficaria marcado para sempre a vida de Mário, e talvez tenha sido essa frase a semente que germinou na grande curiosidade do escritor pela cultura brasileira. Então aqui na página 21 nós temos esse destaque aí. Nas horas vagas, Joaquim registrava sua experiência num diário, com a intenção de, essa aqui é a frase do avô, prestar um bom serviço ao país, a este pobre país desconhecido completamente de seus próprios governos, de seus historiadores e de seus geógrafos. Era isso então que o avô do Mário falava, e talvez tenha sido por isso que ele tinha tanta curiosidade em conhecer esse Brasil. O Mário trazia, antes mesmo dos múltiplos estudos, a multiplicidade sanguínea do povo brasileiro. Mário de Andrade seria, portanto, neto de duas avós mulatas, paterna e materna, primas entre si, ambas de origem pobre, mas que tiveram ascensão social. Durante toda a vida, ele teria consciência dessa miscigenação, que seria um dos motivos de seu interesse profundo pela diversidade cultural brasileira. Mário de Andrade nasceu no dia 9 de outubro de 1893 em São Paulo, cidade que será mostrada aqui com grandes detalhes. Ao longo de todo o livro, nós acompanhamos a evolução da cidade provinciana, onde o Mário nasceu, e a transformação que essa cidade foi sofrendo ao longo do tempo até se transformar em uma metrópole. Essa cidade e ele estão intrinsecamente ligados, entrelaçados. E aqui a biografia mostra isso. Esse era o meio de transporte mais popular em São Paulo na virada do século. Um bonde puxado por uma parelha de burros. Os quase 240 mil habitantes, dos quais cerca de 20% imigrantes europeus, maioria de italianos, circulavam na cidade também de tílburi, carroça, cavalo e até carro de boi, ou a pé e descalços, como era comum entre os mais pobres. Uma vidinha lenta, insípida, com noites silenciosas, ruas estreitas de paralelepípedo ou pedras, mal iluminadas por lampiões a gás. E somente até certa hora. A primeira transformação nesse cotidiano aconteceu na tarde de 7 de maio de 1900, quando uma multidão se aglomerou no Largo de São Bento para assistir à inauguração oficial da primeira grande linha de bondes elétricos na cidade, o que melhorou a locomoção dos habitantes para o trabalho, a escola, o lazer, e representou o início da era da velocidade decorrente do avanço técnico ainda antes dos automóveis. Nas tardes de domingo, o lugar favorito dos paulistanos era o bucólico Jardim da Luz,
com alamedas de palmeiras e plantas ornamentais, um lago cheio de peixes e aves aquáticas, gramados para piqueniques. Carlos Augusto também costumava ir ali com a família. No final do dia, todos os visitantes se juntavam em volta do coreto para ouvir uma pequena orquestra interpretando obras de compositores clássicos. Às vezes, era a banda militar da Força Pública, regida pelo tenente Joaquim Antão Fernandes. Esses concertos ao ar livre e os cânticos litúrgicos na igreja formaram a sensibilidade musical de Mário e habituaram seus ouvidos a diferentes estilos. Então, desde pequeno, ele já é envolvido com a música, né, com a cultura. E você consegue imaginar São Paulo dessa maneira aqui, o pessoal dormindo cedo, os lampiões a gás se apagando, os paralelepípedos. Para mim que morei lá, né, e para quem mora lá hoje em dia, é muito difícil imaginar uma São Paulo assim. E isso transforma essa biografia numa coisa ainda mais maravilhosa, essa visão dessa metrópole gigantesca, dessa pequena cidade de 240 mil habitantes. Como a maioria das pessoas inteligentes, o Mário não era um bom aluno, tendo uma nota média de 7, isso somando todas as matérias. Quando jovem, ele chegou a se apaixonar por uma menina de 16 anos, mas foi um amor não correspondido. Ainda no colégio, era um questionador das regras da língua portuguesa, que ainda mantinha as mesmas regras no Brasil e em Portugal. Em suas leituras, Mário já fazia o que muitas pessoas dizem hoje em dia, né? Dizem que faz hoje em dia. Eu também faço isso hoje em dia, né? Que são as marcações, as anotações dentro do livro, né? Esse tipo de leitura aqui é a leitura, então, que o Mário de Andrade também fazia, sempre com uma caneta, um lápis ali do lado, marcando tudo, né? Sem saber, herdamos isso talvez do Mário de Andrade. O Mário foi dispensado na Primeira Guerra Mundial como reservista de segunda categoria. Outro ponto a se destacar no livro é as comparações entre o passado e o presente, para maior compreensão do que está acontecendo naquele momento. Então ele faz suas comparações entre passado e presente o tempo todo aqui na escrita e deixa isso ainda melhor. Em face das raízes de onde sairão as ideias de Mário para seus escritos, esse tipo de escrita aqui é bem compensadora. Rui Castro, então, em uma entrevista ao programa Roda Viva, comenta sobre o fato do Rio de Janeiro já ser uma cidade moderna quando do surgimento da ideia do modernismo em São Paulo. Afinal, lá no Rio de Janeiro era sim a capital federal, e aqui nós verificamos uma São Paulo, por vezes, imitando o Rio de Janeiro em busca de alcançar a modernidade. Portanto, o movimento modernista realmente só poderia ser fruto da capital paulista. No rastro de Mário, o livro vai abrindo um leque de pequenas biografias de figuras de grande importância para a arte e a cultura brasileira. Entre elas, Anita Malfatti, uma pintora que tem os seus quadros duramente criticados pelo Monteiro Lobato e quase desiste da sua carreira por isso. Então, vamos lá. Eu gosto de ler trechos, acho que melhora o vídeo. Um trecho da crítica do senhor Monteiro Lobato. A senhora Malfatti também deu sua contribuição em ismo, gênero degringolismo, com todos os quadros do gênero ismo, cubismo, futurismo, impressionismo, marinetismo, está os concós. Não sabe a crítica falar dele porque não entende. A crítica nesse pormenor corre parelha com o público que também não entende. A crítica em geral e os acadêmicos, principalmente os outros pintores, ficaram em silêncio ou até mesmo indiferentes aos quadros da Anita, pois a Anita era a principal representante do expressionismo no Brasil, principalmente por seu quadro talvez o mais famoso, chamado O Homem Amarelo. É então Oswald quem vai lhe tecer elogios. Numa pequena nota cabe apenas o aplauso a quem se arroja a expor, no nosso pequeno mundo de arte, pintura tão pessoal e tão moderna. A impressão inicial que produzem os seus quadros é de originalidade e de diferente visão. As suas telas chocam o preconceito fotográfico que geralmente se leva no espírito para as nossas exposições de pintura. A sua arte é a negação da cópia, a ojeriza da oleografia. Diante disso, surgem desencontrados comentários
e críticas exacerbadas. No entanto, um pouco de reflexão desfaria, sem dúvida, as mais severas atitudes. É o Oswald que uma vez vê uma pintura a óleo e diz qual é a intenção disso depois da invenção da fotografia. Outros escritores também vão acolher a artista e para muitos ela tinha sido a principal fonte para a criação da Semana de Arte Moderna, a principal inspiração. Ao menos é isso que o Mário vai nos revelar então. Aqui na página 473, ele vai falar da importância dos quadros da Anita Malfatti para a Semana de Arte Moderna. Olha o que ele diz. Tudo será posto a lume um dia por alguém que se dispunha a realmente fazer a história. E tanto correspondências como jornais e demais documentos não opinarão como nós, mas provarão a verdade. Foi ela, Anita Malfatti. Foram os seus quadros que nos deram uma primeira consciência de revolta e de coletividade em luta pela modernização das artes brasileiras. Essa mulher que tinha como inspiração Di Cavalcanti foi por toda a vida apaixonada por Mário de Andrade. Inclusive, ela tinha ciúmes até mesmo de sua amiga, que era a Tarsila do Amaral. Só que o amor de Anita nunca foi correspondido. E essa amizade entre a Anita e o Mário vai chegar ao fim. Tem um trechinho na página 435. A Anita enviou Época de Colonização, uma tela a óleo pintada recentemente tamanho grande e que mostrava um grupo de tropeiros caminhando no meio da mata à beira de um rio. Bastante parecido com Serra dos Órgãos de Rurrendas. Mário não gostou. O quadro não era nada moderno. Foi recusado e Anita ficou magoada. Culpou Mário pela decisão e, após uma troca de cartas, nunca mais se falaram. Nos últimos anos, a longa amizade já não estava mais sólida. Alguns estudiosos, se baseando nos escritos, cartas, diários, romances, suspeitam que o Mário seria o que hoje se chama de bissexual. Entre os grandes artistas brasileiros, o Mário considerava Aleijadinho como o único genial. E por falar em artista, aonde essas pessoas que se consideravam a nova inteligência nacional faziam seus planos? Aonde essas pessoas se encontravam? Pois é, entre muitas casas ilustres destaca-se principalmente o que é considerado o primeiro salão literário paulistano, que acontecia na Vila Crial, o palacete do senador Freitas Vale. Era lá que se encontrava a maioria desses artistas. Mas sobre quem verdadeiramente deu a ideia de ser feita uma semana de arte moderna, não há consenso. Para Menotti, tudo começou no seu encontro com Oswald de Andrade. A partir desse momento, iniciamos a Batalha da Renovação. Para Renata Almeida, que discorda, ele diz que tudo foi ideia de Graça Aranha, e na verdade ele a dirigiu. Manuel Bandeira corroborou. Toda a gente sabe que, do primeiro, Graça Aranha, partiu a ideia da Semana de Arte Moderna. Mário foi categórico. A ideia pertence a Di Cavalcanti e inclui Graça Aranha como organizador. 20 anos depois da semana, em sua famosa conferência no Itamaraty, Mário retificou dizendo que ignorava a autoria da ideia. Mas o fator verdadeiro da Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. Então há discordância de quem realmente teve a ideia dessa Semana de Arte Moderna, né? Ao ser convidado a participar da Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato não quis e justifica que não participaria daquilo. Ele só aceitaria se fosse uma Semana de Arte brasileira. Até hoje, muitos consideram a Semana de Arte Moderna de 1922 um evento elitista, pois foi pensado e idealizado por pessoas de grande fortuna. E aqui nós temos a descrição das inúmeras reações do evento. E realmente, gente, era um negócio de gente que tinha muito dinheiro. Foi elitista, não tem como negar que foi elitista. Não foi uma coisa popular, né? Vamos colocar os pingos nos is aí. Vale lembrar também que neste mesmo ano, no Brasil, se comemorava o centenário da independência. Mais uma vez, o livro vai se expandir, vai ultrapassar as barreiras do biografado. Tudo bem que ele sempre está ali como foco principal, mas vai mostrar os outros lados também. Abrangendo aqui nas suas páginas o retrato de um país sem nunca perder o contato com o biografado. O que faz desse livro grandioso também e perfeito. Sim, eu considero esta biografia
uma biografia perfeita, um livro perfeito. Atravessando o oceano de personagens, nós veremos ainda sobre a importância dos modernistas em Paris para a divulgação da cultura brasileira e também para aumentar e expandir a visão de mundo dos nossos próprios modernistas. O primeiro balanço que Mário faz da semana de 22 é animador. Nós temos aqui na página 185. Mário diz: "Oh, semana sem juízo, desorganizada, prematura, irritante. Ninguém se entendia, cada qual pregava uma coisa. Uns pediam liberdade absoluta, outros não a queriam mais. O público vinha saber, mas ninguém lembrava de ensinar. Os discursos não esclareciam coisa nenhuma. Nem podiam, porque não havia tempo. Os programas estavam abarrotados de música, noções vagas, entusiasmo sincero, ilusão engraçada, ingênua, moça, mas de uma ridiculez formidável. A Semana de Arte Moderna não representa nenhum triunfo, como também não quer dizer nenhuma derrota. Foi uma demonstração que não foi. Realizou-se. Cada um seguiu para o seu lado, depois precipitada, divertida, inútil." É o que disse Mário. Fica claro que, apesar do evento, o próprio Mário também pensava assim, que os modernistas, inclusive ele, tinham um completo desconhecimento do que era o Brasil. Não sei se para ajudar a acabar de afundar ou polemizar, o Graça Aranha faz um discurso bombástico na Academia Brasileira de Letras. Olha só, né? Você não sabe se é para ajudar ou se é para enterrar os modernistas de vez. Mas veja lá o que o Graça Aranha diz na academia, hein? As academias são destinadas a zelar tradições e supõem um povo culto, de que são os expoentes. Diante deste conceito, a Academia Brasileira foi um equívoco. Somos um povo inculto, sem tradições literárias ou artísticas, ou pelo menos de tradições medíocres, que seria melhor se apagassem. O fato de haver raros escritores ou artistas de primeira ordem não forma uma tradição, e é ridículo supor que as tradições são criadas pelas academias. A academia está no vácuo, não tem função possível a exercer, segundo a tradição acadêmica, e, se tem a função de regulamentar a inteligência e criar o academismo, ela é funesta. Foi o erro inicial. A academia será uma reunião de espectros? Somos excessivamente 40 imortais. Consagração exagerada para tão pequena literatura. Ao menos podemos afirmar que, em relação à cultura, a década de 1920 não foi monótona. Há dias eu terminei de ler um livro do Carlos Drummond de Andrade. Eu já estou preparando um vídeo sobre ele aqui, acho que ele está até aqui. Ó. Terminei de ler esse livro aqui, Alguma Poesia. Em breve vai sair vídeo aqui no canal. Esse jovem poeta que teve como ajuda, instrução, o seu amigo, então, Mário de Andrade. Por muitas vezes, lembro essa biografia, a figura do Mário me fez lembrar um outro brasileiro, me fez lembrar o Ariano Suassuna. Essas semelhanças se apresentam no fato de que ambos nunca saíram do Brasil e que gostavam de ser conhecidos como pessoas que defendiam, acima de tudo, a cultura brasileira. Eles não se importavam em ser universais. Eles queriam ser nacionais. Acima de qualquer cultura, colocavam a brasileira. Para eles, antes de conhecer o mundo, era importante conhecer o Brasil. Tem gente que só dá valor na literatura que é universal. 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 Tá, mas e qual que é o problema do cara querer ser só nacional? Nenhum problema. Pelo menos acredito eu que nenhum problema. Voltemos aos modernistas. Se até hoje, mais de 100 anos, nós temos muitas opiniões contraditórias a respeito da Semana de 22, imaginem vocês o que foi escrito sobre ela ao longo desse século. Olha a opinião de Manuel Bandeira, página 245. Estavam todos enredados numa teia de questionamentos. Para Bandeira, enfastiado com tantas discórdias, o modernismo havia se transformado numa putinha intrigante que apareceu para desunir os amigos. Ninguém sabe definir esta merda, que todo mundo quer ser. Ai, ai, hein? Mas Mário não se resume só à sua participação na Semana de 22.
Ele era uma figura que tinha um imenso interesse em todas as vertentes da cultura brasileira e escreveu muito também sobre a história da nossa música. E ele vai ter a chance ainda de expandir seus conhecimentos sobre o Brasil ao ser convidado pela senhora Olívia Guedes Penteado, uma grande mecenas brasileira, para fazer uma viagem pela Amazônia. É durante suas viagens que mais uma das qualidades de Mário aparece, né? A qualidade dele como um fotógrafo. Do Rio, Graça Aranha enviou a Mário um cartão de visita desejando uma boa viagem à Amazônia. Indício de que continuava um diplomata, não aparentava ter guardado mágoa. Mário foi ficando entusiasmado e ansioso à medida que se aproximava o dia da partida. Sua intenção era pesquisar e observar manifestações artísticas e culturais da região, escrever um diário e, com base nele, um livro. Colocou na mala, entre outras coisas, um caderno novo e uma máquina fotográfica Kodak, comprada recentemente. Logo, a abrasileirou para a Kodak. Tirou o K e colocou um QE. Já fotografara parentes e amigos em São Paulo e em Araraquara. Costumava analisar fotos artísticas em revistas brasileiras e europeias. Mário, ao longo dos anos, sempre seria questionado sobre a Semana de Arte Moderna e em uma entrevista ele opina. Mário deu entrevista ao Correio do Pará e à Folha do Norte. A primeira mencionou Oswald, um de meus melhores amigos, e citou Brás Bexiga e Barra Funda como o melhor livro que o modernismo produziu até hoje, contradizendo sua opinião inicial. A Folha do Norte, ele enalteceu Belém e os seus encantos originais. Brás Bexiga e Barra Funda tem vídeo aqui no canal já, vou deixar no card e na descrição do vídeo. Durante a sua viagem à Amazônia é que as ideias dele ganham ainda mais substância para a escrita de Macunaíma, ganhando novas forças e novas proporções. Como eu já havia dito, tem vídeo sobre Macunaíma aqui no canal, vou deixar também no card na descrição do vídeo. Ele reescreveu 4 vezes Macunaíma até sair a versão que foi publicada. Mário classificava Macunaíma como uma rapsódia. Ele nem o caracterizou como romance, e sim como uma rapsódia, termo musical que designa composição feita com trechos melancólicos inspirado em tradições populares. Macunaíma era exatamente isso. Quando surge o movimento antropofágico, o Mário discorda de alguns pontos do manifesto. Após ouvir Oswaldo ler o manifesto, Mário fez restrições. Não entendeu muitas partes, discordou das partes que entendeu, as ideias eram uma alegoria confusa e, como literatura, ficava abaixo do manifesto anterior, que tinha certa coerência temática. O grupo entrou numa longa discussão madrugada adentro sem consenso. Mário não deve ter gostado em especial de 2 frases. Contra os conservatórios e o tédio especulativo e é preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mário era religioso e era também professor de conservatório de música. Então, não é à toa que ele deve ter desgostado. E quando do lançamento de Macunaíma, falou-se muito quando ele lançou esse livro. Com o narrador oculto, revelado ao leitor só na última página, em terceira pessoa e na linguagem do romance de aventura, tradição iniciada por Dom Quixote de la Mancha, Macunaíma trazia um anti-herói picaresco perambulando por diversas regiões brasileiras, o que resultou no mapeamento dos mitos e lendas folclóricas do país. O romance é apontado por críticos contemporâneos como precursor do realismo mágico, muito antes da onda hispano-americana. Com grandes obras de arte não é necessário entender Macunaíma, basta senti-lo. Pode-se dizer que abriu caminho para o virtuosismo linguístico de Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Escreveram também uma das obras mais originais da nossa literatura, mas não pense que foi só elogios. Temos mais aqui, ó. Foi escrito o seguinte: páginas admiráveis do livro, apesar de julgá-lo desconexo e com uma tendência pornográfica repetida por demais. Então, viram pornografia no livro. E quem viu pornografia foi o Cândido Mota, mas um outro que também viu pornografia foi o Tristão de Ataíde. Mas quem melhor previu o que viria a ser a obra foi o Paulo Prado. Aqui na página 285, ele vai dizer o seguinte, né? Quem melhor previu o destino de Macunaíma foi Paulo Prado.
Retornado de Paris e hospedado como sempre no Copacabana Palace, onde terminava de escrever Retrato do Brasil, ele profetizou em carta a Mário que a Rapsódia Romance vai ter sucesso daqui a 10 anos como todos os bons livros brasileiros. Acertou. Em 1942, Carlos Lacerda o classificaria como o maior livro do modernismo e uma das grandes obras da língua portuguesa. Mas até hoje não há unanimidade. Macunaíma continua desconcertando, alegrando, confundindo, espantando, atordoando e fascinando a crítica e o público, pois é um caso único na ficção brasileira. E eu achei um dos piores livros que eu já li na minha vida. Então essa é a minha opinião também. Vamos colocar aqui junto com a opinião do povo. Opinião do povo. Outra coisa que o Tércio faz aqui é que ele escreve o aparecimento da Patrícia Galvão, a Pagu, que é um destaque da maestria do escritor. Eu preciso ler esse aparecimento aqui porque eu achei uma cena fantástica. Achei muito bem escrito. O livro todo é, mas essa cena. Numa dessas reuniões oferecidas pelo casal, chegou Raul Bopp acompanhado de uma garota de 18 anos, ex-aluna de Mário no conservatório. Lembra que eu falei que era professor de música, né? Chamava-se Patrícia Haider Galvão, estudante do último ano do curso normal, correspondente hoje ao ensino médio. Cabelo cheio, olhos verdes, batom forte e sexualmente precoce. Virgindade perdida conscientemente aos 12 anos incompletos e um aborto aos 14. Desenhava, escrevia versos. Intensa e irreverente. Apelido? Pagu. Daquele dia em diante, ela passou a frequentar a casa. Tarsila a tratava como filha adotiva ou boneca. Penteava seus cabelos, pintava suas unhas com esmalte dourado, maquiava seus olhos, emprestava vestidos parisienses para ela. Mas Oswald não olhava Pagu como pai adotivo. Ele vai trair a Tarsila com essa menina, gente. Olha só, a Tarsila cuidava tão bem como se fosse uma filha da menina e o Oswald vai... Não, coloca na tela uma foto da Patrícia Galvão. Era bonita pra caramba, mas o Oswald, hein? Poxa! A Tarsila também não era feia, não. Põe uma foto da Tarsila aí. Nossa, tá vendo? Olha, esse Oswald. Safadão! Safadão! Além da viagem que o Mário já havia feito por Minas Gerais e pela Amazônia, ele também viaja para o Nordeste, aumentando ainda mais o seu leque de conhecimento sobre o Brasil. Oswald, sentindo-se dono da verdade, não gostando de ser criticado, essa é bem a verdade dos fatos, vai causar o rompimento com o Mário. Mas Oswald ataca não só o Mário, ele ataca outros amigos também, como o próprio Alcântara Machado, né? O escritor de Brás, Bexiga e Barra Funda. Aqui na página 304. O que restava de tolerância em Mário se esgotou diante dos ataques pessoais de Oswaldo e que hoje seriam considerados homofobia. Mas é incorreta uma versão muito popular de que o motivo final do rompimento teria sido um artigo de Oswaldo intitulado Boneca de Piche. Até evidência em contrário. Oswaldo nunca escreveu um artigo com esse título, que é de uma música gravada em 1938 por Carmen Miranda. Mas o negócio do Oswaldo é atacar todo mundo. Nesse período, o Mário passa a dedicar-se muito a escrever sobre música brasileira. O quinto livro era o manual Gramatiquinha da Fala Brasileira, que estava parado porque ele chegara à conclusão de que era inapto para a empreitada, ficaria inacabado. O sexto, já bem adiantado, era Modinhas Imperiais, coletânea de partituras e letras que Mário vinha selecionando, escrevendo notas explicativas e um prefácio. Sempre na missão de contar em detalhes o panorama histórico, passamos aqui também pela Revolução de 1932 e a opinião de Mário sobre a questão do separatismo, que aos poucos ia tomando conta das ruas, né? Essa questão de separar São Paulo do resto do Brasil. Então Mário vai dizer o seguinte sobre essa questão. Vocês sabem lá que não começou a briga por isso, né? A briga era para defender a Constituição que o Getúlio tinha pisoteado. Sobre essa questão é o seguinte:
Mário repudiava o separatismo e desconversou quando convidado a participar da Liga de Defesa Paulista, porque nela havia separatistas. Na boca do povo, o separatismo virou galhofa. Qualquer coisa que não funcionasse, até se um bar não tivesse uma marca de cigarro procurada, era motivo para se dizer, assim não dá, só separando. Ou faz piada de tudo, né? O mês passado saiu um vídeo sobre o Nelson Rodrigues aqui no canal. Mês passado ou esse mês? Saiu aí. Procura os vídeos antes, vocês vão achar. Que não era um homem de boa saúde, né? O Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves é cantor. Boemia, a que me tem de regresso. Tá bom. Mas o vídeo que saiu aqui é sobre o Nelson Rodrigues, que não era um homem de boa saúde, e parece que não ter boa saúde também era um negócio típico dos escritores brasileiros. O Mário também era alguém muito doente. Ele era um homem de saúde bem frágil. Mário tinha elevadas despesas médicas, remédios e exames de laboratório. A recaída com os mesmos sintomas de outras vezes e o alívio somente com repouso eram indícios de que poderia ter a mesma doença original, pleurodinia. Entre as obras de Mário, se vocês imaginam a que mais lhe rendeu dinheiro foi Macunaíma, vocês estão completamente enganados. O livro que mais trouxe êxito financeiro para o Mário de Andrade foi um romance chamado Amar, verbo intransitivo, que nos Estados Unidos saiu com o título de Fraulein. É a história da iniciação de um adolescente por uma mulher mais velha. Iniciação, você sabe, né? Tchaca-tchaca na muchaca. Por uma mulher mais velha. Uma governanta alemã contratada pelo pai do jovem. Em 1935, ainda ajudando na história cultural do Brasil, o Mário vai ser nomeado para o Departamento da Cultura. No dia seguinte à criação do Departamento Municipal de Cultura e Recreação, em 30 de maio de 1935, o prefeito Fábio Prado nomeou Mário para o cargo comissionado de diretor, com um salário de 2,5 contos. Ocupando esse posto, é do Mário o projeto de lei que cria o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artista Nacional, para proteger os bens de natureza material e imaterial que são importantes para a identidade. Ele está preocupado com isso, né? Tanto que o livro chama Em Busca da Alma Brasileira. Para a proteção, então, da identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Apesar de ocupar esse cargo, o Mário não deixou de lado as suas pesquisas, trabalhando até a exaustão e caindo doente. Além disso, ele ainda buscava resgatar as construções históricas de São Paulo. Mário e Paulo Duarte chegaram à conclusão de que era preciso estabelecer uma política local para essa área. E Paulo Duarte apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei criando um Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico de São Paulo. A perspectiva de aprovação era boa. Por isso e por muitas outras coisas, o Mário pode ser sim considerado um pai para a cultura brasileira, se não por sua obra como romancista, mas por sua ação como chefe do Departamento de Cultura. E apesar de alguns difamadores, Mário também tinha uma boa relação com o samba. Tem gente que fala que ele não gostava de samba, né? Há quem pense até hoje que Mário não gostava de samba, que um músico popular ele só dava atenção a folclore e ignorava os melhores sambistas de sua época. Balela. Mário adorava o bom samba carioca, o movimento voluptuoso e febril dos quadris. Gostava não só de ouvir, mas também de tocar sambas e machiches ao piano. Machixe. Mesmo tendo passado por mais de uma década, ainda surgia, como ainda surge até hoje, opiniões sobre o modernismo aqui e ali. Aqui está a opinião, então, do senhor Jorge Amado. Todo mundo sabe que é Jorge Amado, né, gente? O redator-chefe nessa época era Jorge Amado, 27 anos, já com 6 romances bem-sucedidos e antagonista do modernismo. Na sua opinião, o movimento tinha sido puramente estético e estava ultrapassado pela nova literatura social que ele praticava. Mas, ao contrário de outras pessoas, Mário vai rebater essa crítica do senhor Jorge Amado. Apesar de inúmeras propostas de oportunidade, Mário de Andrade nunca saiu do Brasil, como eu já havia dito. E a sua opinião a respeito da Semana de Arte Moderna vai mudando consideravelmente ao longo dos anos.
E é isso que ele pensa 20 anos depois da Semana de Arte Moderna, página 453 desta edição. Ele vai dizer o seguinte: uma das conquistas maiores do movimento, na sua opinião, foi a pesquisa da língua brasileira, e uma das falhas graves, o abstencionismo, que teria mantido os modernistas à margem da realidade social do país. Essa autocrítica de Mário deve ser relativizada. Era um reflexo do contexto político do Brasil de 1942. Porque nem ele, nem os demais modernistas eram totalmente alheios à realidade social. Mas em 22 eram, né? Lembra? Coisa de rico? Pois é. Além de Drummond, Mário também deixou conselhos para outros escritores, como um conselho dado a então Lígia Fagundes Telles, que recebe o seguinte conselho do Mário, durante os quais Mário aconselhava a escrever, sem medo, não ser boazinha na hora da criação. E sobre a posteridade, Mário é descrente. Conservava uma modéstia estudada, dizia não acreditar que sua obra passaria à posteridade e admitia, com sinceridade, que nem tudo que escrevia era digno de elogios. E muitos artigos eram simples porcarias. Que nem tudo que escrevia... Até ele fala da obra dele, gente, tá vendo? Ai, não pode falar mal do Mário. Até o Mário sabia que uma hora alguém ia falar mal da obra dele, ele não é bobo. Todas as vezes que lerem uma opinião do crítico Antônio Cândido sobre o Mário de Andrade, lembrem-se que ele era um amigo íntimo do escritor. Tanto que se casou, o casamento do Antônio Cândido acontece na casa do Mário. Pois é, né? Então não é só a opinião do crítico, ele também era amigo do Mário. E por fim, entre tantas qualidades, vale lembrar que Mário era autodidata. Eu sou a favor do autodidatismo, tá? Fica aí dependendo dos outros para aprender não. Vai lá, aprende sozinho. Eu sempre digo uma frase: se você aprende com alguém, você aprende só até onde aquele alguém sabe. Se você aprende sozinho, não tem limites. Sobre a morte de Mário, a morte súbita e prematura aos 51 anos e 4 meses foi causada por um infarto, segundo os médicos. E por último, uma opinião do seu amigo Antônio Cândido. Já falei, né? Não acredito na opinião do Antônio Cândido, não. Pode até acreditar, mas Antônio Cândido disse: para encontrar na literatura brasileira uma morte desta importância, é preciso voltar até quando? Perguntaram para o Cândido. E o Cândido respondeu: até Machado de Assis. Conclusões: este livro é notável, é maravilhoso e todo mundo deveria ler, tá? E ele é maravilhoso em infinitos sentidos. Pesquisa meticulosa, a expansão em contar também sobre as pessoas que estavam em torno do Mário de Andrade, os questionamentos e desmentindo questões com base em fatos encontrados em documentos e cartas da época. A leitura pode ser desafiadora, não por ser uma escrita rebuscada, mas por trazer pormenorizado inúmeros detalhes. Então, se você não gosta de um livro bem detalhista, talvez você não vai gostar desse. Isso é bobo, porque ele é maravilhoso. Esse aprofundamento no detalhe foi o que mais me agradou. Não é um livro para ser lido às pressas, vai devagar, são muitas informações. Mas gostando ou não, é inegável a profundidade desse trabalho, que consegue, como o próprio título diz, compreender a alma de uma das figuras mais importantes de todos os tempos no Brasil. Se você gostou desse e de tantos vídeos do canal, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, que o importante é compartilhar. Este aqui é sempre um livro. Prazer da leitura.